E vamos falar sobre o caso Jeffrey Epstein, o magnata condenado por crimes sexuais, que respingou aqui no Brasil. Em um dos e-mails revelados nesta semana, ele disse ter conversado por telefone com o presidente Lula em 2018, alegação que foi negada pelo Palácio do Planalto. E Jair Bolsonaro também foi citado nessa conversa. Quem explica tudo para a gente, a relação do Brasil com esse caso tão polêmico nos Estados Unidos, é a correspondente Mariana Jangiacomo, ao vivo, direto de Washington. Mari, bem-vinda. Oi, Juliana. Obrigada. Juliana, esses arquivos, milhares de documentos relacionados ao caso Epstein que foram divulgados aqui nos Estados Unidos, citam uma troca de e-mails entre Jeffrey Epstein e um destinatário desconhecido. A gente não sabe com quem ele estava falando nesses e-mails, em que ele fala que, 1, conversou com Lula e 2, que Bolsonaro é o cara. Então vamos lá para essa troca de e-mails, o que ela disse exatamente. Em 2018, Jeffrey Epstein escreveu o seguinte: Chomsky me ligou com Lula, da prisão. Que mundo? Quem é Chomsky? Noam Chomsky, o filósofo, escritor aqui dos Estados Unidos. Então, nessa primeira mensagem, Jeffrey Epstein diz que esse filósofo, escritor, que visitou Lula na prisão em Curitiba em 20 de setembro de 2018, ligou para ele, Jeffrey Epstein, da prisão, e aí ele teria conversado com Lula, o que o Palácio do Planalto nega. Mas vamos lá, seguindo então a conversa aqui. O destinatário, que a gente não sabe quem é, responde: diga a ele que o meu cara vai vencer no primeiro turno. E aí Jeffrey Epstein fala: durante uma coletiva de imprensa de quinta, uma mensagem de Lula ao Partido dos Trabalhadores foi transmitida a respeito da militância da organização. E Epstein responde: Bolsonaro é o cara. Então, só para a gente lembrar, essa foi a troca de e-mails entre Jeffrey Epstein e um destinatário desconhecido, citando o filósofo Noam Chomsky, que visitou o Lula na prisão, e dizendo, então, que durante essa visita ele teria ligado para Jeffrey Epstein, colocado os dois em contato. Agora, o Palácio do Planalto disse que Lula nunca conversou com o Jeffrey Epstein e que essa ligação telefônica não aconteceu. Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o assunto. E essa mensagem faz parte desses milhares de documentos que foram revelados por democratas sobre esse caso. Jeffrey Epstein foi encontrado morto na prisão em 2019, preso por um esquema de exploração de menores de idade. Ele se suicidou e lá atrás, em 2019, começou uma pressão por parte dos republicanos, principalmente, falando sobre teorias da conspiração, sobre a morte de Epstein, exigindo a liberação de todos os documentos do caso. Agora, Donald Trump virou a situação, porque agora Donald Trump tenta minimizar essa situação, dizendo que não há nada para ver ali, e a oposição quer a liberação desses documentos. A oposição e alguns republicanos, e o número, na verdade, de republicanos vem aumentando, apesar da tentativa de Trump de minimizar a situação. O nome dele mesmo foi citado em vários desses e-mails, nunca com nenhuma acusação contra Donald Trump. Ele nunca foi acusado de nenhum envolvimento nas atividades criminosas de Jeffrey Epstein, mas ele é citado, por exemplo, em uma mensagem em que Epstein diz que Trump era a pior pessoa que ele conhecia. Em outro e-mail, Epstein diz que está claro que Donald Trump sabia sobre as meninas. E Trump, então, diz que não há nada para ver ali, tá? Minimiza a situação, mas falou também que quer que o Departamento de Justiça investigue a ligação entre Jeffrey Epstein e Bill Clinton, o ex-presidente democrata, que também é citado nesses e-mails. Mas é importante ressaltar que muitos nomes são citados nessas mensagens. Não necessariamente as pessoas citadas ali são acusadas criminalmente, são acusadas de algum envolvimento nas atividades criminosas de Jeffrey Epstein, que era um bilionário muito bem conectado aqui. Ele tinha uma relação próxima com Donald Trump até o momento em que os dois brigaram e ele chegou a ser banido de Mar-a-Lago. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse nessa semana que Epstein foi banido por ser um pedófilo esquisito. Foram essas as palavras que ele usou. Então, é um assunto que envolve muita gente, envolve muitos nomes poderosos aqui e divide, né, os eleitores, divide a população, principalmente a base de Donald Trump. Esse assunto está tendo um impacto enorme na base de Donald Trump, que está dividida entre aqueles que
acham que realmente não há nada demais ali, e outros que estão se sentindo até traídos pelo presidente americano, porque durante tanto tempo pediram pela liberação desses arquivos e agora ouvem o presidente dizendo que não há nada para ver ali, só falando, né? Agora ele disse que seria a favor dessa investigação, então, sobre Bill Clinton e Jeffrey Epstein, mas, de forma geral, ele tenta minimizar essa situação, né? E diz que tudo isso não passa de uma armadilha dos democratas, de um esquema dos democratas para distrair a atenção de fracassos políticos. Então, com certeza a gente vai continuar ouvindo falar dessa história, e agora até os nomes de Lula e Bolsonaro apareceram citados nessas mensagens, dentre esses milhares de documentos que não param de sair, Juliana.